tarde, gente. Estamos aqui mais uma vez para realizar uma videoconferência, né, para o Plano de Manutenção de Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, o Plano Emergencial da CA, em convênio com o MOC que está com essa parceria aí no projeto Bahia Produtiva. E hoje nós estamos recebendo como convidada a Cimaia Barreto, né, que vai estar falando com a gente sobre fundos rotativos e compras solidárias. E aí eu queria dar logo uma boa tarde a todos que estão presentes e a você também, nossa convidada Cimaia, boa tarde. Boa tarde. Cimaia, nosso público hoje é os ACAs e os ACRs. Os ACAs são os agentes comunitários de apicultura e os ACRs são os agentes comunitários rurais, né? E também tem um público que é os ACQ, que são os agentes comunitários quilombolas, né? Que atende às áreas quilombolas. São jovens, são pessoas já técnicos também, são já com muita experiência, outros estão iniciando agora, né? E eles atuam dentro das associações e das cooperativas, fazendo essa ponte da entidade de assistência técnica, né, com o empreendimento que está conveniado com Bahia Produtiva. Então, é para eles hoje que nós estamos direcionando, né, essa videoconferência, e também conosco devem estar assistindo alguns dirigentes dessas associações e cooperativas e alguns agricultores. Então, desde já, eu passo a palavra para você e também registrar a presença de dois técnicos do Bahia Produtiva, que é o Ivan Berg, né? E tem o outro técnico, que é o Renilton também, que está aqui junto com a gente assistindo. Aí a palavra agora está franqueada a você. Oi, Renilda, querida, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Para mim é um prazer estar aqui para falar desse tema, né? Eu queria, antes de começar, saber pelo menos o nome de todo mundo, né? De que eu não sei se são todos concentrados em Feira de Santana, eu sei que o MOC é de Feira, eu não sei a área de abrangência desse Bahia Produtiva, na verdade. Então, né? a nossa área de atuação é o território do Cisal. Embora a sede do MOC esteja em Feira de Santana, mas com o nosso convênio é o do lote 24, né? Mas o território Cisal. Pronto, aí você falou dos que tem alguns agentes que estão assessorando os apicultores. Eu queria saber se tem alguma outra cadeia produtiva envolvida também. Sim, aqui nós atendemos a caprinocultura, atendemos as agroindústrias, né, de mandiocultura, atendemos também a avicultura, que são alguns projetos socioambientais, os mini de oleaginosa. Seria bom que nós fizéssemos, então, uma boa apresentação aí, né, uma rápida apresentação, Isso. e cada um pudesse dizer seu nome, o município e qual é a sua cadeia produtiva. Aí você vai ter mais ou menos uma noção de quem está conosco. Eu aproveito e vou colocar mais uma perguntinha, que é saber se já conhecem a prática do fundo rotativo também. Pronto. Então, gente, podemos iniciar. Eu posso fazer pela ordem que está aqui, né? Começando pelo Magno. Boa tarde, gente. Eu sou Magno, sou aqui de Monte Santo. Eu trabalho na cadeia produtiva do Licuri, pela Escola Agrícola. A gente faz acompanhamento em algumas comunidades daqui da região. Eu, especificamente, estou focado numa comunidade do Bahia Produtivo. E só que a Coterra, junto com a escola, trabalha em várias comunidades aqui de Monte Santo e em vários municípios também, como Cansanção, Itiúba, Nordestina. E assim, sobre o fundo rotativo, eu tenho um pouco de conhecimento por causa do trabalho que a Aresol desenvolve aqui, mas não é um conhecimento vasto e eu quero aprofundar mais com a sua pessoa aí. É isso. Pronto, seguindo aqui a ordem, Adevaldo. Como é que já trocou a página? Agora? Boa tarde, eu sou Adivaldo, sou daqui da Nordestina, atuo aqui na comunidade Lagoa da Salina. Na verdade, eu atuo aqui, moro aqui, né? Sou a CR. E nossa cadeia produtiva é a avicultura, né? Galinha caipira, criação de galinha caipira. E
esse fundo rotativo, acho que é isso que a mulher falou aí, eu não tenho conhecimento. Já tinha visto falar, mas não sei nada sobre. Para mim, hoje será um grande aprendizado. Obrigada, Divaldo. Gabriel Santana. Boa tarde, eu sou o Gabriel, sou da comunidade Itapicuru, aqui de Monte Santo, e nossa cadeia é mandiocultura. E sobre o fundo rotativo, eu já tive falar um pouco com a Aresol, né, com o trabalho da Aresol, mas está um pouco incompleta ainda. Ok, Gabriel. Eu acho que é o Érica que está conosco. O Érica? Isso. Meu nome é Érica, município de Quijingue. Sobre o fundo rotativo, sim, eu tenho um conhecimento, mas não na prática. A cadeia produtiva é o vino. Falhou para mim. Olha, realmente. O Érica, está nos escutando ainda? Talvez, se a conexão dela estiver ruim, sem o vídeo, fique melhor. O Érica, está nos escutando? Está me ouvindo? Sim, sim, continue. Acho que a internet aqui que está ruim. Então, eu estava falando, meu nome é Érica, sou do município de Quijingue. A nossa cadeia aqui é ovino-caprinocultura. E em relação ao fundo rotativo, eu tenho conhecimento, mas não na prática, só conhecimento de leitura mesmo. Ok, obrigado, Érica. A próxima é Josélia. Olá, boa tarde. Meu nome é Josélia. Eu trabalho na Associação de Lagoa dos Bois, aqui de Nordestina, e o projeto da gente é a criação de galinha caipira. Sobre o fundo rotativo, eu já ouvi falar muito, mas não tenho prática. Ok. Clériston. Boa tarde. Eu sou Clériston, sou agente comunitário de apicultura, aqui da Cooperativa de Apicultores de Tucano. Prazer. Ela quer saber sobre o seu conhecimento em relação ao fundo rotativo. Se você tem, Clériston, algum conhecimento? Bem pouco. Pronto. Ok. Mike. Mike, está nos escutando? Acho que o Mike não, né? Não está escutando, não. Vamos passar, então, para a Cássia, enquanto o Mike, no momento que ele quiser, ele pode interromper e se apresentar. A internet está um pouquinho ruim aqui. Está travando um pouco. Vocês estão me ouvindo? Sim, a Cássia. Muito bem. Boa tarde, meu nome é Cássia. Eu sou agente comunitária rural da Associação Comunitária das Vilas Unidas, na cidade de Biritinga. E, não, eu não conheço ainda o fundo rotativo. Mike, já pode falar conosco? Boa tarde, eu sou Mike, agente comunitário do município de Quijingue. Eu não tenho conhecimento ainda. Tá certo. Sanete, boa tarde. Pode falar conosco? Sanete, ela é dirigente, né? Ela é presidente da Associação de Panelas, mas estou vendo aqui se ela fala, mas ela está com áudio aberto, mas não falou ainda.
Sanete, está nos ouvindo? Bom, Simaia, até o momento são essas pessoas que estão conosco, né? Mas, na realidade, ao todo, os ACAs das ACR são 24, né? Alguns têm dificuldade mesmo de acessar, entra, cai, né? Por causa do sinal, devido a que os ACR e os ACAs, a maioria deles são da própria comunidade, né? E o acesso à internet ainda é um pouco... dificulta muito o acesso ainda lá. Sem problemas, Renilda. Então, obrigada, gente. Quero saudar a todos aqui. Assim, eu quis saber porque eu fiz, né? Eu assim, Renilda, o MOC para mim na trajetória dele sempre teve um fundo rotativo. Ele tá a atuação do MOC, ela tá na base de várias experiências de fundos rotativos que eu conheço. Por isso que eu perguntei também para ter noção, para não ficar aqui também chovendo no molhado com vocês. Seu áudio. O meu? O meu? A gente não está lhe ouvindo. Não, eu tô ouvindo, Renilda. Eu tava ouvindo ela. Quem tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Gente, vocês estão ouvindo a Simaia ou é só eu que tô com problema? Eu também tô ouvindo. E aí? Eu estou ouvindo. Deve ser alguma coisa aí. Magno, você tá ouvindo a Simaia? Tô. Tá? Tá Sim. ok? Você quer que eu... E agora, Renilda, melhorou? Você podia sair... Simaia, talvez seja a minha internet. Então, você pode continuar com os ACR aí. Assim que retornar, eu entro em contato. O Magno, você podia pedir a ela, então, para entrar e sair, talvez. Se ela quer saindo, ela volta a ouvir. Renilda? Já saiu. Então, tá bom. Vou botar aqui para ver se... Mandei uma mensagem aqui para ela. Então, gente, ela pode ter desligado até o áudio dela, não sei. Então, eu perguntei para não chover no molhado. Eu tenho uma apresentação aqui, mas eu posso falar para vocês assim mesmo. Não sei o que é que vocês preferem. O pessoal que está em Monte Santo aí, a Aresol, eu conheço bastante, né? A experiência deles de fundo rotativo é uma experiência que é uma grande referência para todo o estado da Bahia. É uma experiência de uma trajetória longa, né? Já tem mais de 10 anos a experiência deles. E para mim, tudo que eles conquistaram hoje só foi possível por conta da experiência com os fundos rotativos solidários. Tem alguém querendo falar? Não, né? Então, assim, gente, o Fundo Rotativo Solidário, para quem nunca viu, mas, por exemplo, tem uma prática de mutirão na comunidade ou de banco de semente. Alguém conhece banco de semente? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo ninguém mais. Oi, eu estou ouvindo. Sim, temos banco de semente por aqui. Pronto, Adivaldo, que é da nordestina, né? Pronto, a gente costuma dizer que banco de semente é uma prática de fundo rotativo, né? Porque todo mundo deposita uma parte de suas sementes para no período de plantio novamente todo mundo vai e pega um pouco novamente e tem que devolver, não é isso, Adivaldo? Isso mesmo. Pronto. Então, isso é como se fosse uma poupança de sementes. Só que o fundo rotativo, aqui na Bahia, a gente tem várias experiências. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês aqui. O que eu acho interessante é que vocês estão num projeto que é o Bahia Produtiva, que faz um investimento produtivo nas comunidades, não é isso?
faz um investimento de infraestrutura, assim, um investimento assim nunca pensado, eu acho, né, para algumas comunidades. São valores altíssimos, assim, porque financia máquina, equipamento e tudo sem ter um compromisso de devolução desse recurso, não é isso? Tem a contrapartida. Tem a contrapartida Mas da não é própria o todo. comunidade, né? Que é, Isso. às vezes, trabalho ou alguns outros itens que a comunidade já tem e oferta. Sim, Mas eu falo exatamente. assim, se o Bahia Produtiva está lá e investe 50 mil, 60 mil, tem projetos aí de muito mais do que isso, né? Uma unidade de beneficiamento não tem uma obrigação daquelas famílias arcarem, se endividarem para fazer o pagamento. Sim. Então, assim, isso é para mim uma oportunidade de vocês estarem realizando pequenas poupanças locais sem comprometer a renda das famílias. E eu vou explicar por quê. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês essa pequena apresentação. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Deixa eu ver se eu diminuo, né? Aqui, pronto. Veja, vocês estão com o Bahia Produtiva, com esse investimento, vocês estão propondo para a comunidade que é possível produzir diferente. Esse investimento é sempre um investimento quase que coletivo, não é isso? É uma produção coletiva. Então, você tem a produção coletiva e você também, quando você viabiliza um contrato de PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ou o PAA, que agora na Bahia vai retomar, é uma venda coletiva, não é isso? Isso. Se eu tenho uma produção coletiva, uma venda coletiva, por que não ter um tipo de financiamento coletivo, né? Que é aí que entra o Fundo Rotativo Solidário. Porque, gente, veja bem, por mais que hoje essa comunidade tenha um recurso para implementar sua produção, construir sua unidade de beneficiamento, se a comunidade não descobre um meio de gerir o seu equipamento, tendo uma gestão do recurso que esse equipamento necessita para a sua manutenção, para a sua ampliação no futuro, ela vai ter problemas com esse equipamento e muitas vezes, assim, eu não sei se vocês conhecem, mas eu já vi vários equipamentos de produção em comunidades parados, sem funcionar. É ou não é? Sim, isso acontece. Então, assim, o fundo rotativo é um fundo porque está ali recursos financeiros e não financeiros, que pode ser semente, pode ser um fundo de animais. Eu já vi muito, assim, foi muito forte na Bahia no passado, uma comunidade que está lá com sua criação de caprinos, e aí ter uma família que tem uma matriz, os reprodutores, e vão, a partir do momento da reprodução, eles passam a matriz para outras famílias, assim que todas as famílias consigam ter sua criação de caprinos na comunidade. É o que a gente chama de um fundo rotativo de animais. Né? Era muito comum ter um fundo rotativo de caprinos na Bahia. Então, ele é rotativo porque os recursos, eles circulam na comunidade, né? Não é assim, simplesmente você financia uma família, aquela família recebeu aquele benefício e não devolve mais. Ela vai devolver parte do que ela recebeu, mas devolve para quem? Para a própria comunidade, para que outra família também seja beneficiada e para que lá na frente ela consiga também, ela possa ser financiada novamente. Então, ele é solidário porque as pessoas recebem o benefício e pensa no outro e também devolve parte do que recebeu para ser compartilhado com outras pessoas na comunidade. E aí entra o banco de sementes, entra o fundo rotativo de animais, e entra também um fundo de recursos financeiros, que hoje, por exemplo, é o caso da Área Sol, é o caso da Escola Família Agrícola de Monte Santo, que com o fundo rotativo deles financiaram pequenos projetos dos estudantes.
né? O fundo rotativo surge em 93 com a ASA, mas já tinha experiências na década de 80 com a Caritas brasileira, né? Com os PACs, que são os Programas Alternativos Comunitários. Na Bahia, o MOC vem com essa prática também desde o início da década de 90. Então, assim, na Paraíba é muito emblemático. Eu aconselho a vocês depois procurarem no YouTube, que tem um filmezinho de 25 minutos que chama Cordel dos Fundos Solidários, que vai falar dessa experiência da comunidade de Soledade na Paraíba. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Então, os fundos são definidos como instrumentos, né, de finanças solidárias. Por que é finanças solidárias? Porque ele está ligado muito à ideia do movimento de economia solidária. Não tem como a gente pensar que a gente pode produzir coletivamente, consumir coletivamente, comercializar coletivamente e não ter alternativa de financiamento. Se você for pensar aí, os agricultores que vocês atendem, aí vai falar assim, tem o Pronaf. Tem Pronaf, tem lá uma linha de crédito, mas eu pergunto a vocês, nas comunidades que vocês atuam, as pessoas, elas têm acesso ao Pronaf? Elas receberam? Sim. É Boa fácil, parte. é tranquilo, boa parte, né, hoje. Mas porque, por exemplo, apesar de ter o Pronaf, muitas famílias acabam não tendo acesso, né? Às vezes consegue quando a gente garante a assistência técnica. Não é isso? E outras se complicam, às vezes, porque às vezes pode ter um problema na produção que impede e viabiliza a honrar os compromissos, né, desse financiamento de crédito. Então, o fundo, ele dá conta dessa situação. E, além do fundo, a gente tem outras experiências que eu não vou abordar aqui agora, como o Banco Comunitário e o Cooperativismo de Crédito Solidário. Então, como eu te falei para vocês, a gente pode ter um fundo de animais, de sementes ou de dinheiro. Para a gente ter um fundo rotativo, é necessário o quê? Mobilizar as pessoas para essa metodologia. Em geral, o ideal é realizar oficinas, e nas oficinas a gente trabalha com os princípios da economia solidária, que é sempre de colocar o ser humano no centro das nossas relações, e aí também da questão do financiamento. A gente tem que entender o que é esse fundo rotativo, né? Porque às vezes eu entendo, né? Eu estou numa comunidade, aí fiz uma formação para fundo rotativo, e aí seu João entende que ele vai depositar um dinheiro ali todo mês, e na hora que ele quiser, ele vai tirar todo o dinheiro que ele depositou. Não é assim, né? Então, todo mundo tem que estar ciente de como é a metodologia, que a ideia é que todo mundo contribua a partir do que já recebeu, e que aquele valor fique ali reservado, para que no momento que qualquer pessoa na comunidade precisar, é só solicitar e vai ser liberado um crédito para que ela devolva depois. Então, o crédito vai resolver a necessidade dela sem ela precisar ir no banco, apresentar documento, prestar contas da situação da vida dela para poder ter um recurso. E aí, para facilitar a gestão, Simai, como é que dá certo isso? Gente, a comunidade, o fundo, para mim, é uma metodologia que mostra que as comunidades, elas têm total capacidade de gerir seus recursos financeiros. E para gerir esses recursos financeiros, elas vão desenvolver instrumentos de forma coletiva. Por exemplo, tem que saber quantos de recursos a gente tem na nossa comunidade, né? Quais são as famílias que estão precisando de financiamento naquele momento? Quem é que está devendo ao fundo ou não? Fazer assembleias, etc. Por isso que quando a gente vai pensar em criar um fundo rotativo, é fundamental que todas as pessoas que estão envolvidas no fundo participem da construção dos elementos de gestão. E aí, de um modo geral, gente, eu estou trazendo essas informações aqui porque eu também participei, né,
em 2011, 2012. Eu participei de uma pesquisa, que foi uma pesquisa a nível nacional, só que eu participei da pesquisa numa equipe que pesquisou o Nordeste, das experiências de fundos rotativos que nós tínhamos, entendeu? Então, eu pude viajar pela Bahia. Na Bahia, a gente identificou 48 experiências naquela época, hoje já é bem mais. E no Nordeste, em todo o Nordeste, foram identificadas mais de 500 experiências. E sendo a Paraíba o estado que concentra o maior número de experiências identificadas, só que a Bahia ela se destaca do Nordeste pelo volume de recursos que foi utilizado ao longo dos anos com essa metodologia. Tudo isso para dizer para vocês que o que eu trago aqui de instrumentos de gestão foram instrumentos que eu vi na maioria das experiências. Por exemplo, todas as experiências na Bahia que eu visitei tinham lá a ficha de cadastro das famílias que participam do fundo rotativo. Todas as experiências apresentaram um regimento interno. A gente sabe que uma associação tem lá o regimento do funcionamento da associação. O fundo ele vai ter o seu próprio regimento, que é para dizer o porquê que aquele fundo existe, o que é que ele vai financiar, quanto tempo vai ser de carência, quais as atividades são financiadas, quem pode pegar que recurso no fundo, se tem taxa de juros, se não tem. Aí um outro elemento importante é o termo de repasse. Eu vou explicar geral, é óbvio que não dá para a gente detalhar tudo, né, da dinâmica de um fundo rotativo apenas nessa reunião. Mas Simária, Oi. pode fazer interferência ou no final? Pode fazer sim. É porque o celular está descarregando e eu vou voltar ali para carregar. Tá. Aqui no meu município, a gente tem uma experiência de uma feira agroecológica. Tá ouvindo? Sim. Tô ouvindo. Qual é o município mesmo seu? É Riachão do Jacuípe, aqui na bacia do Jacuípe, território. E a gente, eu acompanho essa feira e aí a gente criou um fundo rotativo. Eles colocam a feira, é uma feira que acontece semanalmente. E aí eu dei a ideia da gente fazer um fundo rotativo, porque a prefeitura não estava cobrando a taxa de uso, né? Aí eu falei, gente, bora criar um fundo. E a gente criou esse fundo e pela experiência assim, a gente criou esse fundo, eles todo sábado eles pagam o que eles iam pagar para a prefeitura, eles estão pagando para esse fundo tem um regimento interno. Eu me lembro quando a gente criou o fundo, já tem mais ou menos um ano e pouco, aí eu disse que tinha que ter uma conta, não sei o que, ela falou, não, Berg, bota na sua conta mesmo. Eu disse, não, isso aí quem vai gerir o fundo é você mesmo. Eu estou aqui incentivando, mas a responsabilidade é de vocês. Assim, é uma experiência muito boa, ele já está com dinheiro em caixa, bem coisas que eles fazem. O fundo criou no regimento, tem diversas coisas para fazer intercâmbio, para comprar equipamentos, para comprar sementes. Então, é muito interessante a gente fomentar isso, incentivar. Ótimo, Ivan. Deixa eu te falar, eu acho essas experiências de fundo com feira são formidáveis, porque se a feira acontece semanalmente, eu conheço uma experiência dessa em Jacobina, a feira acontece semanalmente e no dia da feira, cada feirante decidiu que ia colocar 5% do que foi vendido para a constituição do fundo. Em pouco tempo, o fundo, ele já... Tá passando um caminhão aqui. Em pouco tempo, o fundo já estava lá com o seu montante de recursos considerável. E uma coisa, Ivan, que eu chamo a atenção é que o fundo ele é uma experiência que possibilita a organização coletiva que lá na frente pode constituir uma associação para gerir o fundo, de tanto que as pessoas que estão participando sentem a necessidade, né, de formalizar, de ter uma associação para ter uma conta que é conjunta, que é coletiva, para não ficar justamente, não ter esse problema de colocar recursos na conta de uma pessoa só. Então, muito boa a sua contribuição.
E para vocês verem, né, que é super fácil a gente constituir essa poupança coletiva. Aqui são uns exemplos, né, de como ter aqui um termo de repasse da Associação Terra Viva, que ajudou a financiar fundos com algumas associações lá no extremo sul da Bahia. Aqui, ó, para mostrar que a prestação de contas, ela pode ser simplificada. Isso aqui é na Paraíba. Aqui na Paraíba, na verdade, lá na Paraíba, eles colocaram que a prestação de contas ia ser uma foto com o resultado do investimento do fundo. Então, vocês podem ver aí muita cisterna, telhado, reforma de banheiro, etc. E só para lembrar, eu sei que vocês estão aí, acho que muitos têm intimidade com e têm comunidades com a cisterna. Eu não sei se vocês sabem, mas a cisterna, quando ela se tornou a política pública pelo governo federal, foi por conta da incidência da ASA a partir das experiências de construção de cisternas com os fundos rotativos solidários. Então, antes, as cisternas, tanto na Bahia e em vários locais do Nordeste, elas financiavam principalmente o acesso à água com a construção das cisternas. Depois passou a financiar, por exemplo, o acesso à energia elétrica, com o financiamento de placa de energia solar. Aí, quando Luz para Todos chegou em algumas comunidades, né? Quando a luz foi chegando, a água foi chegando via políticas públicas, os recursos que estavam ali disponíveis foram sendo direcionados para outras situações, para outros investimentos. Aí, gente, eu trago aqui, isso aqui são dados do levantamento que a gente fez na Bahia, né? E se a gente perguntasse, Maia, porque aí o Ivan pode até trazer depois a experiência dele, se as pessoas colocam ali para o fundo e na hora pede emprestado e vai devolver com juros ou sem juros. Porque a gente está muito habituado, gente, a pegar o empréstimo e pagar o valor do empréstimo com juros. Mas a gente faz isso por quê? Porque os bancos trabalham com dinheiro e alimentam o próprio dinheiro, né? A taxa de juros, ela existe para remunerar o capital, nada mais. Se a prática dos fundos rotativos é para dar acesso a recursos financeiros àquele que tem dificuldade de acessar recursos por meio de bancos formalizados, né? Que são os bancos que estão aí, não faz sentido a gente cobrar juros. E eu vou mais além. Eu fiz recentemente uma consultoria para uma organização que tinha prática, que trabalhava com fundo rotativo, e eles tinham uma taxa de juros simbólica. E quando a gente foi verificar, né, no estudo, a taxa de juros, ela não serve, ela não vai manter o dinheiro valendo, porque muitas experiências estão dizendo assim para mim: olha, se mais a gente coloca a taxa de juros porque o dinheiro perde valor ao longo do tempo, se não, por exemplo, o que era 3 mil hoje, que a gente emprestou, quando a gente receber daqui a um ano, não vai valer mais isso. Aí, a taxa de juros que eu verifiquei, ela não serve para recuperar esse dinheiro. Ela só vai servir para o quê? Manter a conta do que recebe os recursos do fundo funcionando. Então, assim, na maioria, as 11 experiências identificadas na Bahia não cobravam juros. Aqui é o depoimento de uma participante do assentamento Santo Agostinho, lá no extremo sul da Bahia, que eu perguntei, né, por que é que você devolve o dinheiro? Já que se um participante de fundo rotativo, se ele deixa de contribuir, o nome dele não vai para a SPC e para o Serasa. E eu perguntava: não, então por que é que você participa, né? E daí ela respondeu para mim que eu acho essa fala, assim, ela é uma fala muito simbólica para a maioria dos participantes dessas experiências. Então ela falou assim: quando se fala solidário, fundo solidário, eu não tenho que pensar só em mim, eu tenho que pensar no próximo. Uma coisa que é solidária, eu tenho que compartilhar com os demais, que também estão na necessidade. Na minha mente, no meu coração, é eu pegar e estar quitando em dias o meu pagamento para beneficiar outras pessoas que estão necessitadas iguais a mim. Então, gente, quando a gente consegue trabalhar com essa dinâmica e consegue a participação da comunidade,
o envolvimento é muito maior. Vocês percebem a diferença nos locais quando você trabalha com a prática de fundo rotativo solidário. Aqui, ó, gente, é só para vocês perceberem que não é uma novidade, que não é se a CIMAI não está trazendo uma coisa que é nova, que tem pouca experiência, não. Tem bastante bagagem. Isso aqui foi um pouco do que foi o mapeamento do que a gente viu. Por exemplo, a gente viu que até 2012 foram 22 milhões de reais em recursos mobilizados pelas práticas no Nordeste. E eu estou falando de coleta de dados que a gente fez com organizações que tinham registros. Porque, por exemplo, o MOC, eu tive a oportunidade de entrevistar o MOC na época, e o MOC não tinha os registros de quanto foi financiado, de quantos fundos ela ajudou a criar. Mas é claro que em outros fundos eu percebi que foram criados por ação do MOC. Então, assim, a gente não pôde contabilizar. Então, com certeza, o volume de recursos mobilizado pela prática de fundos rotativos no Nordeste, especialmente na Bahia, é muito maior do que o que está aí. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, CIMAI, quais são as principais atividades que os fundos na Bahia financiavam? Beneficiamento de frutas, caprinocultura, apicultura, avicultura, banco de sementes, horticultura, artesanato, entre outras. Aqui é uma foto de um banco de sementes aqui em Cansanção, do lado esquerdo, com esse rapaz que eu esqueci o nome dele. E do meu lado direito é ali na comunidade de Salinas, próximo à Jacobina. A maioria das experiências de fundo estão no interior, nas comunidades rurais. E aí também é uma ilustração dos recursos, né? Em 2010, o tanto que eles conseguiram captar as experiências de fundos. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bahia, ela está já no segundo edital que financiou experiências de fundos rotativos solidários. E aí, o pessoal que está com a Aresol aí, a Aresol, inclusive, ela é uma organização que foi financiada nesse edital de 2017. A maioria das pessoas que participam das experiências de fundos rotativos, elas são de comunidades rurais e recebem uma média aqui de um salário mínimo. Aqui está desatualizado, aqui foi na época. Eu quero chamar a atenção, gente, para isso aqui, que é o quê? Quando a gente entrevistou as pessoas que participavam do fundo rotativo, aí perguntava para elas assim, olha, diga os 5 resultados que você identifica da prática de fundos rotativos na sua comunidade. Percebam que quando fala o acesso a crédito, ele está lá, ó, lá embaixo nas respostas. Por quê? Porque a prática de fundo rotativo, gente, é para a comunidade, o que é que ela percebe logo? Que fortalece os processos organizativos da associação, da própria comunidade. Ela fortalece a prática agroecológica, porque o fundo rotativo ele tende a financiar a agroecologia. Ele fortalece as atividades locais. Por exemplo, eu vi várias comunidades também que o fundo rotativo normalmente ele prioriza financiamento das atividades que estão ali, que são adaptáveis àquela região. E provoca essa reflexão no produtor, né? Ele permite a maior qualidade de vida e autoestima das pessoas, o incremento de renda, a autonomia e empoderamento das mulheres. E aí que vem depois, né, do universo de 151 respostas, apenas 10 falaram do resultado, que um dos resultados era acesso a crédito. Então, veja que não é o acesso ao dinheiro, não é o primordial dessa experiência. Para mim, por isso que é uma experiência que traz muita potencialidade para a comunidade que consegue trabalhar com ela. Aqui é a questão dos desafios, né? Quais são os problemas. E aí que está, que para mim é o que vocês hoje, como assistência técnica e com Bahia Produtiva, supera o que está aí, né? Que normalmente é a falta de recurso e acompanhamento técnico. Se eles têm acompanhamento técnico com vocês e tem um investimento produtivo já garantido pelo Bahia Produtiva, não vejo problema nenhum, né, da gente iniciar uma prática de fundo rotativo solidário nessas comunidades. Para mim, hoje, gente, sendo bem sincera, acho que vocês estão com a faca
que o queijo na mão, entendeu? É a única coisa, acho que é o salto que vocês podem dar com essa metodologia dentro do projeto do Bahia Produtiva. É isso, gente. Eu não sei se eu fui clara. Deixa eu parar de compartilhar aqui para voltarmos. E não sei, vocês têm perguntas? Se eu falei muito rápido, porque eu falo rápido, viu, Renilda? Gente, e aí, vamos procurar interagir agora. Quem tiver com dúvidas, aproveita o momento. Ou pode também compartilhar de algumas experiências que vocês tenham, né? Para a gente trocar aqui. Berg está conosco ainda? Acho que não, viu? Ô, Renilda, aqui, Simaia falou nas principais atividades que o fundo rotativo pode beneficiar. Aí falou de caprinocultura, horticultura e beneficiamento de frutas. Aí na questão da galinha caipira, entra aí, né? Entra aí também, Simaia? Entra sim. Eu falei na avicultura, né? E aí, entra sim. É ali o que eu trouxe, Adivaldo, foi o que a gente identificou na época. Mas, assim, não tem limite, sabe? A ideia também é o fundo só não financiar atividades, por exemplo, que a gente sabe que não vão prosperar naquelas comunidades. Por exemplo, você não vê o fundo... Eu não vi fundo na Bahia financiando a aquisição de cabeça de gado, por exemplo, no sertão, né? Então, possibilita uma reflexão crítica com os produtores. Por que que não financia essa atividade produtiva? Olha, gente, porque essa atividade aqui, com ela, você não vai ter condições de devolver o recurso. Simaia, nós temos também um outro técnico, né, do MOC, Valmar. Ele está se inscrevendo para fazer pergunta. Sim. Boa tarde, Valmar. Boa tarde, estão me ouvindo? Boa, sim. Tudo bom? Tudo. Não te conheço, estou conhecendo agora, né, Renilda? A gente já trabalha junto e eu estou tentando conhecer, aprender um pouquinho, né, também aí com vocês, né? E eu só fiquei pensando que, assim, para a gente estar criando, incentivando, colaborando, se seria necessário algo de registro formal, uma ata, ou dentro da associação mesmo a gente já pode fazer essa ata e fazer o registro desse fundo, né? Até por conta dessas questões de gestão, de prestação de conta. Eu fiquei um tanto preocupado com essa questão, para poder a gente estar incentivando e orientando direitinho as pessoas. Gostei muito da explanação, parabéns. Quero ter mais oportunidades de diálogo com vocês para aprender mais, né? Obrigado, Renilda. Valeu, Fê. Obrigada, Valmar. Valmar faz uma pergunta super interessante, porque todo mundo, realmente, quando a gente apresenta, acha. É porque, normalmente, eu divido essa apresentação entre o conceito do que é a prática e de como que a gente pode fazer, né? Então, assim... Quando a gente vai criar, não precisa de ter um registro formal, não. A gente faz um registro de um regimento interno, a gente constrói instrumentos de gestão, mas todos eles a gente não precisa registrar em cartório, né? Não é igual a criação de uma associação. Mas, claro, a gente não vai perder o controle, a gente vai ter o controle daquilo ali, mas desde que seja um controle de fácil acesso para os agricultores. Não é interessante a gente criar instrumentos de controle que depois que sai a assistência técnica, eles não têm condição de continuar aquela dinâmica. Então, é simples, Valmar, é um regimento interno, a gente faz uma ata de criação mesmo, simbólica, né, entre as pessoas que estão realmente contribuindo com a criação do fundo e as normas, por exemplo, de dizer assim, olha, esse fundo hoje está sendo criado por 20 famílias, 20 participantes, e não impede de que outra família entre lá na frente, mas aí a gente coloca a regra de como é que aquela família pode se inserir nesse processo. E eu já vi, Valmar, complementando, às vezes a associação que tem lá 80 famílias participando da associação, aí você apresenta a proposta do fundo, e aí apenas 20 famílias vão querer iniciar o fundo naquele momento.
é super tranquilo. E tem família que a gente sabe que só quer entrar depois, quando a coisa já estiver andando, quando vê que aquilo está dando certo. Ô, Simaia, eu tenho uma pergunta, porque na realidade o sinal caiu, né? Talvez você tenha já até feito na apresentação. Mas na parte administrativa, como é que se dá essa questão de, digamos que o fundo, você falou assim, que uma associação pode destinar ao empreendimento 5%, né? De cada um beneficiário ou agricultor. E como é que se dá a parte administrativa da pessoa que fazem, que recolhe, né? Existe uma conta, tem que se abrir uma conta bancária para que faça a rotação desse dinheiro? Acho que você entendeu a pergunta. Perfeito, Renilda. Eu falei um pouco, mas acho que seria interessante a gente detalhar mais. O fundo, obviamente, ele vai exigir um lugar onde a gente possa acumular esses recursos. E, normalmente, ele vai ser uma conta bancária. Só que para a gente não ficar limitado, dizer assim, sim, mas vamos ter que fazer uma conta apenas de pessoa jurídica, tem que ser uma conta da associação. Não necessariamente. Tem muitos grupos de fundos rotativos informais, onde o grupo ele se reúne e identifica, cria uma conta poupança, porque você não paga taxa. Geralmente é uma conta poupança coletiva de 2, 3 pessoas, partilhada. Quando aquele fundo ele aumenta, quando é uma experiência que vai durando muito tempo, é natural o caminho de se formalizar a experiência através de uma associação, de ter uma conta jurídica. Quando a experiência ela ocorre dentro da associação, normalmente a associação disponibiliza uma conta poupança para os recursos deste fundo, certo? E aí, gente, na estrutura administrativa que a gente monta para a gestão, existe lá a gestão coletiva de todos os participantes com assembleia, mas vai existir também uma comissão gestora de 3 a 5 pessoas, vai depender da quantidade. Essas 3 a 5 pessoas, né, vão se dividir aí para receber recursos, organizar toda a documentação que tem relação com o fundo. Às vezes, quando que a gestão ela está local, né, lá naquela comunidade, tudo se faz ali. Eu vou falar aqui o caso da Aresol, ilustrar um pouco. Hoje, esse Aresol do tamanho que e sempre foi, na verdade, ela tinha um corpo técnico para cuidar da gestão do fundo. Então, num primeiro momento, Renilda, um exemplo, pode ser que a gestão do fundo fique com a equipe do Bahia Produtivo, né? Tendo como horizonte repassar essa gestão para as comunidades. Mas aí, já que vocês trabalham cada comunidade com segmento, uma cadeia produtiva, eu acho muito melhor fazer numa perspectiva da experiência do que o Ivan traz aí, né? A gente forma grupos, né, locais com assistência do ACR, né, e do AC lá, consegue dinamizar a gestão desse fundo, criar junto com a comunidade os instrumentos de gestão, e vocês vão perceber que a própria associação depois vai incorporar essa prática. Nailton, você quer falar? Nailton falou alguma coisa, não? Nailton é da ACR de Tamanduá. Quer fazer alguma pergunta? Você abriu o microfone? Oi. Quer fazer alguma pergunta? Eu queria saber em relação ao rotativo solidário. Aqui a gente vem trabalhando com alguns já, via a Aresol, mas até então os grupos pararam de esse recurso por conta que já tem tem uma infraestrutura um pouco já adequada. E a mulher, talvez esqueci o nome, agora foi que Monsanto está recebendo o segundo edital de PSOL de 2017. E aí a gente queria saber um pouco como é essa questão
para outros grupos estar se inserindo junto com esse fundo rotativo solidário. Eu É não mais ou ouvi menos isso que eu queria direito. saber. Você ouviu, Renilda? Porque falhou aqui para mim. Eu acho que eles têm umas experiências já com aerossol e tem outros grupos vendo essa experiência, porém, no momento, eu acredito que por causa da pandemia está parado. E ele queria saber de que forma as outras pessoas poderiam ter acesso a essas informações. É isso, Nailton? Você me ouviu? Ou acesso a recursos. Ou eu a acesso gente consegue acessar esse recurso com recursos. relação a de outra área, lá. O que eu sei é que, por exemplo, a Aresol está com um projeto em vigor de fundo rotativo, que é esse do edital de 2017, que a gente conseguiu aprovar. Só que quando a gente aprova, já determina quais são os grupos que vão ser financiados. Na comunidade, o que é que eu estou falando aqui? Que na comunidade que vocês atuam, com o investimento produtivo que vocês vão ter com o Bahia Produtiva, é possível vocês criarem mecanismos para que as pessoas que estão recebendo recursos, tendo um investimento produtivo, retire daquele investimento, do resultado daquele investimento, um percentual que será possível criar uma poupança local para que lá na frente, no momento em que eles precisarem, né, de renovar sua máquina, de, enfim, resolver um problema, de comprar mais embalagem, de assumir contratos, eles tenham de onde tirar um investimento de forma mais facilitada. Entendeu? E aí que entra também, Renilda, quando a gente fala assim, eu estou falando muito focado na constituição dessa poupança, que é coletiva. Mas aí que entra, por exemplo, vocês na comunidade com a ideia das compras coletivas. Eu tenho lá 15 famílias que trabalham com a criação de galinhas caipiras. Né? Essas 15 famílias tem lá o bebedouro, tem lá a tela, fez lá uma construçãozinha do galinheiro. Vai precisar, essas 15 famílias conseguiram fechar um contrato com o PENAI do município. Vamos precisar comprar lá as embalagens para levar os ovos dessa comunidade, para, sei lá, levar, fazer uma embalagem melhor, criar uma marca, uma identidade. Vamos precisar tirar um investimento, vamos precisar também financiar a aquisição dessas embalagens. Se eu tenho 15 famílias, eu vou deixar comprar cada um a seu tempo? Não. Se o contrato de fornecimento desse produto é coletivo, a compra dos insumos para a gente entregar, ela também tem que ser coletiva. E isso beneficia também para a gente ter desconto, às vezes, inclusive, do ponto de vista do projeto de vocês. Eu tenho uma comunidade em Quijingue, eu tenho uma comunidade em, sei lá, em Nordestina, eu tenho outra em outro município, e todas elas trabalham com a mesma cadeia produtiva. Todas elas estão consumindo o mesmo tipo de insumo. Por que não fazer o levantamento da necessidade dos insumos dessas 3 comunidades e fazer uma compra coletiva dentro do projeto? Porque vai permitir maior poder de negociação com aquele fornecedor, vai permitir também a unidade dessas comunidades dentro daquela cadeia produtiva. E isso lá na frente vai permitir criar o quê? Redes de consumo, redes de comercialização. E quanto mais ampliadas é minha produção e minha rede, eu posso fechar contratos maiores, a gente pode crescer e expandir nesse segmento, no local. Porque é assim que se dá, gente, depois a estruturação das grandes cooperativas que a gente tem no estado, por exemplo. É uma caminhada, né? Concorda comigo? Alguém quer falar mais? Alguém tem mais alguma pergunta ou quer compartilhar de alguma experiência? Está conosco também o ACR de Minador, lá de Araci. Ele entrou aí.
que é o Rodrigo. Só para registrar a presença da CR. Pode falar, Sumaia. Eu ia perguntar a vocês o seguinte, eu acho que é a segunda ou terceira reunião de projeto do Bahia Produtiva que eu participo, convidada para falar desse tema. Eu fico me perguntando, né, porque eu sei que vocês estão nas atividades online, se isso de fato é um tema que vocês realmente pretendem fazer, né, fazer essa metodologia acontecer nas comunidades. Se vocês realmente acreditam que é possível fazer, eu sei que às vezes tem comunidade que, dependendo da natureza do investimento que está posto e da condição que vocês estão trabalhando nesse momento, talvez não tenha condições. Aí eu fico me perguntando, porque assim, gente, eu estou aqui fazendo uma explanação do que de como funciona em linhas gerais. Mas assim, quando você pensa assim, olha, eu quero fazer, aí tem um desdobramento disso, entendeu, Renilda? E aí, obviamente, vocês vão ter que mergulhar um pouco mais e saber como é que a gente faz a gestão, como é que a gente cria um instrumento, etc. Aí, pelo que vocês viram aqui hoje, eu gostaria de saber, né, dos ACRs que estão aqui, das comunidades, se de fato vê nisso uma possibilidade real de realizar na comunidade, tendo em vista o que vocês têm hoje. Magno, ACR da Coterra. Então, assim, o projeto da Bahia Produtiva aqui da Coterra, ele tem tem construções, que é, no caso, a unidade de beneficiamento do óleo, que já tem na escola, mas vai ser uma unidade padronizada, que vai ser construída na escola, e tem uma outra comunidade que vai receber uma unidade de pré-processamento do licuri, que é onde faz a retirada da polpa do licuri e a quebra do licuri. E aí, assim, mas a Coterra, a escola agrícola, ela não se restringe só a essa comunidade que é o Boqueirão. Ela atua em outras comunidades também. Mas, em especial, nessa comunidade no Boqueirão, o que vai acontecer? Os beneficiários da comunidade, eles vão entregar o licuri na casca, chamado coquinho, para fazer o pré-processamento. E vai vir também licuri de outras comunidades para essa unidade para fazer o beneficiamento. Os beneficiários recebem o valor do licuri e também da amêndoa do licuri, da polpa do licuri que sobra, que é ração animal, e da casca, que vai ser fornecida para uma fábrica de cimento em Campo Formoso. E aí, assim, quando tirar todos os custos, o pagamento de mão de obra, de energia, todos os custos que tiver do processamento, vai sobrar um recurso que volta para os beneficiários. Então, a ideia é que esse recurso ele seja também uma parte aplicada nesse sistema de fundo rotativo para estar não só assim, no melhoramento de equipamento, de máquina, mas também fazendo a compra de licuri de outras comunidades que nem a escola faz, mas seria que essa própria comunidade ela comprasse o licuri de outras comunidades. Tem período aqui em Monte Santo que a safra, por exemplo, tem anos aqui que a safra é bem pouca, mas tem região como Capim Grosso, por exemplo, que dá muito licuri, mesmo não tendo aqui em Monte Santo. A gente já chegou de pegar toneladas de licuri em Capim Grosso. A ideia seria que nesse período aí eu utilizasse esse próprio recurso do fundo para estar comprando licuri em outras regiões, em outras comunidades. Então, seria nessa lógica aí do fundo rotativo. Perfeito. Eu vejo aqui nordestino, Salina, uma oportunidade, porém a gente precisa trabalhar muito essa questão com o pessoal ainda para eles ir abrindo a mente para poder a gente aplicar esse fundo rotativo aí que vale a pena. Gente, salve, Leninha, entrou aí. Boa tarde, querida. Boa tarde, companheira. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos no momento aqui, Leninha, que a Simaia fez a apresentação do Fundo Rotativo Solidário, né? Aqui o público são os ACR e os ACAS, do Projeto Bahia Produtiva do Território de Cisal. E o convite aí estendeu-se, né, para a Rede Arco Sertão. Seja bem-vinda.
Alguns ACRs contaram suas experiências, né? E está franqueada a palavra para você. Fazer como outro. Falar o quê? O que é que vocês querem? Todo mundo aqui já sabe um pouquinho da história do que é o fundo rotativo, né? E Simaia é aí a pioneira nessa questão do fundo rotativo no Estado. E já conta... O nosso público, os ACR, tem... os ACR e os ACAS, alguns eles não têm conhecimento, Leninha. São poucos mesmo. Os que têm conhecimento são os que estão ligados mais à Aeresol, né? Que é o caso de Magno aí, os meninos aí. Mas muitos são jovens que ainda não têm muita base, muita informação, né, para se apegar. E por isso a gente trouxe esse Maia aí para dar esse suporte. E acreditamos que você também possa contribuir nesse momento. Ô, Leninha, você, no caso, Arco Sertão ainda mantém algum tipo de fundo? Se você tiver, você tem como passar um exemplo aqui para o pessoal, que a gente estava discutindo isso, né, um pouco, mostrando algumas experiências, e agora eu perguntei para eles qual é a ideia que eles têm a partir de cada comunidade que eles atuam, qual a possibilidade de fazer isso de fato. O fundo que a gente ainda tem aqui, Simaia, que a gente está executando com nossas cooperativas, são o fundo de embalagem. Embalagem que a gente fez, mandou fazer enquanto Arco, através do fundo rotativo, e isso a gente vem fazendo a rotatividade com os empreendimentos que necessitam das embalagens de polpa de frutas, de farinha, de sequilhos, os tags, embalagem, tags, e esclarecimento do tipo de embalagem que a gente tem, a gente repassa para eles. Ou seja, está ligado à ideia da compra coletiva, né? Que isso é uma ideia que também a gente está falando aqui hoje. Vocês compram essas embalagens coletivamente, não é isso? Mais 190 mil. Certo. Tá bom, tchau, boa viagem. Vou deixar o carro, vai sair mais 5 horas da manhã. Tá bom, mas você tem a chave, você vem. Desculpa, gente, é porque o pessoal aqui também querendo encaminhar umas coisas. Isso, a gente compra coletivamente, Simaia. O fundo nosso, toda a vida que a gente executou com as cooperativas foi em compra coletiva. Todas as vezes que, até mesmo quando as nossas cooperativas necessitam de algum suporte, 2 ou 3, na compra de uma compra coletiva, a gente busca comprar coletivamente através da Sertão, com o dinheiro do fundo ou sem dinheiro do fundo, e eles vão pagando aos poucos a gente. A gente, vamos dizer assim, vamos comprar, Leninha, como a última compra que a gente teve coletiva foi insumos. Eles compraram farinha de trigo, açúcar, óleo, essas coisas para fazer esse quilo. Nós compramos para 5 cooperativas, repassamos para eles, eles foram pagando aos poucos, aí outra vez veio comprar outras coisas, e assim a gente vai rodando o fundo da Sertão coletivamente na demanda dos nossos empreendimentos. Ótimo, tá vendo, gente? Eu não sei mais quem é que quer, Renilda, me mencionar aí. Berg voltou, tá conosco novamente, né? Deixa eu ver se tem mais alguém que queira interagir com perguntas ou contando a experiência com o fundo rotativo. Aqui o Júnior falou no chat que tem 2 experiências de fundos com a Aeresol, 2 iniciativas que foram financiadas com Caprino de Leite e que está junto com o projeto Bahia Produtiva. Certo, o Júnior é lá de Blampum, Monte Santo. Da Aeresol lá. Isso. Mais alguém? Oi. Oi, Berg. Bem-vindo. Pronto. Desculpa. Eu queria contar uma experiência aqui de um fundo rotativo de animais que aconteceu e que, na verdade, não foi para frente. Uma experiência, não foi boa a experiência, mas eu acho que faltou até mais, assim, era uma associação que receberam uma quantidade de animais, cada família, e isso era para certo tempo
passar, na hora que tivesse um período, passar para outras famílias. E isso, a associação, não sei se faltou gestão, na verdade, ela não deu continuidade. Era muito interessante, assim, cada família recebia 3 cabras, ficava pelo um período. Um período, e depois devolvia, depois de fazer na segunda vez, e depois a gente não começou mais a acompanhar, e aí ficou como uma experiência assim, não boa. Falta de gestão, eu não sei se foi isso, mas era porque também a gente tem que contar esses relatos, né, para a gente ver que muitas vezes onde é que errou. Então, que o fundo rotativo não é só... Eu contei nesse tanto o fundo rotativo da Feira Agroecológica, que está dando certo, e a gente também contar esse fundo rotativo que a gestão não deu continuidade. Acho que faltou o que a Mara estava até explicando, essa questão mesmo de fazer um regimento interno mais participativo, de não só as famílias que receberam os animais, mas também as outras famílias que iam dar continuidade, não participaram. Então, foi uma coisa assim, tem pessoas que, meus animais já chegou o período de eu passar, eu passo para quem? Então, foi falta de gestão da comunidade. Gente, essa sua fala é boa, porque, assim, às vezes a gente pensa que o fundo rotativo é um caminho fácil e simples, né? Exatamente. Pois é, a gente sempre, na verdade, tudo na vida, né, gente? A gente vai ter uma dificuldade ou outra. E, às vezes, na primeira dificuldade, a comunidade quer desistir porque acha que não vai dar certo. E uma coisa importante que você traz também, Berg, é que, quando eu falei aquilo ali no início da apresentação, que o fundo, para mim, ele é uma alternativa e que ele progride quando todo mundo que participa dele entende o porquê da importância dele, o porquê que está ali participando daquela experiência. E o que é o fundo, né? E o que é o fundo, porque quando a gente tem qualquer entendimento diferente, é o ponto que vai ter conflito, e esse conflito, se não cuidado, é que vai desembocar realmente nisso que você está falando aí, no fracasso da experiência, né? Na desistência da experiência. Eu, Leninha, vi uma comunidade uma vez que tinha um regimento interno, um assentamento próximo aqui de Salvador, em Simões Filho. Eles me chamaram para uma oficina, eles já tinham criado um fundo, tinha 4 grupos sendo financiados pelo fundo, e tinha um recurso no fundo já de devolução. Aí tinha uma família precisando de investimento, e a família, assim, ele não pedia muito dinheiro, pedia pouco dinheiro, tinha dinheiro em caixa, mas o tesoureiro que tomava conta do fundo dizia assim: não podemos emprestar porque todo mundo não pagou ainda. Então, um entendimento diferente de como funcionar já estava gerando uma briga do tamanho do mundo. Então, assim, é uma coisa simples, mas que às vezes você está ali, as pessoas não compreenderam direito como é que funciona. Então, para ele, só podia emprestar se todo mundo que estava devendo ainda está, mesmo que estavam adimplentes, né? Estava todo mundo em dia, mas ainda faltava a parcela a receber, ele achava que não podia sair dinheiro dali enquanto todo o dinheiro não voltasse para o lugar. Então, isso daí são fatos que a gente tem que realmente, vai começar a trabalhar, todo mundo tem que entender a mesma coisa. O nosso, quando a gente começou, primeiro foi em equipamentos, né? A gente comprou equipamento com recurso e passamos para os empreendimentos. Quando ele foi devolvendo, nós fomos emprestando para os nossos grupos para outras áreas. Teve gente que reformou o local de trabalho, comprou mais outros equipamentos que não estavam dentro do projeto, construiu uma área externa, tudo isso através do fundo. Aí tem várias experiências aqui que o fundo deu certo quando a gente foi fazendo dessa forma. Chegou o dinheiro, olha, já tem tantos ali, está na fila, na carteira, já esperando. E a gente fazia assim. E fazendo uma gestão transparente, porque aí todo mundo não vai ficar desconfiado, né? Dizendo assim,
agora o fundo deu para fulana, deu para cicana, por que que deu? Porque estava na lista de espera, porque já estava, se enquadrava naquilo que o fundo diz. Então é importante mesmo. Ô, Simara, oi. Tem uma, eu não sei se, porque na verdade meu celular tinha descarregado, eu não sei se alguém já comentou aí, mas tem uma experiência aqui na região de Cinzal, em termos de um fundo rotativo de recursos de dinheiro, que é o COGEFU. Não sei se você já viu falar. Sim, já ouviu? Claro, claro. Se ele deixou do fundo rotativo, eu me lembro na época que eu fui do projeto Prosperar, que foi um projeto que o MOC executou em 2001, 2002. E do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E a gente fez os projetos técnicos que trabalhava, né, para as famílias, e a gente explicava bastante. Esse recurso aqui é um recurso que vem do COGEFU, que é para vocês beneficiar, mas vocês vão devolver para emprestar, ficar emprestando para a família. Então, hoje, esse COGEFU ele tem um volume alto de recurso que está aí destinado para a agricultura familiar, né, para os pequenos e tudo. Então, é muito importante, com juros subsidiados. Então, é importante. É uma experiência de um fundo, de um recurso que veio, que o MOC poderia pensar em fazer o fundo ou emprestar das famílias sem o retorno, mas a ideia foi essa, que eles pagassem por um longo prazo e com juros subsidiados, com juros bem barato, para quê? Para estar aí agora fortalecendo a agricultura familiar. Então, é uma experiência também que eu acho que foi válida, porque muitas vezes, se na época a gente doasse esses projetos através do governo e ficasse aí, as pessoas não levavam a sério até para querer devolver ou para querer aplicar na propriedade. Então, é uma experiência muito importante esse fundo do COGEFU. O COGEFU, né, Berg? Ele foi bora dizer, o pai dos outros fundos, que foi através do COGEFU que saiu todas as outras áreas, foi através do COGEFU, com a experiência do COGEFU, que a CETRI criou o fundo rotativo da CETRI também. O COGEFU ajuda vários empreendimentos aqui, que todo ano tem na carteira que ele repassa recurso para 3 empreendimentos, 3 propostas que vêm para poder dar continuidade ao fundo. Todo ano a gente participa da assembleia disso e está dando continuidade, sim. Além das outras propostas que eles apresentam sem CS exclusivas dentro da assembleia. É um fundo que está sempre dando retorno para o sócio. Fortalece os grupos, né? Os grupos de produção, os empreendimentos, porque tem empréstimo lá que onde tiver uma associação, uma cooperativa, eles conseguem, através desse fundo, com juros bem baratos. Então, é importante isso, entendeu? Esses fundos rotativos, na verdade. Beleza? Muito importante mesmo. Você lembrou bem, Berg, Leninha complementou aí. Eu só vou ressaltar uma diferença aqui hoje, né? Porque o COGEFU, ele, do tamanho que ele está hoje, ele é um conselho com 34 entidades, não sei se aumentou, né, Leninha? Mas ele foi criado com a reunião de vários fundos das APAEBs, e hoje o crédito que sai do fundo, a grande maioria, ele sai pela cooperativa de crédito, pelas COB. Ou seja, você vê uma evolução, né, desse processo de financiamento também. Tudo tem uma programação através da cooperativa, né, para estar fazendo isso, com o conselho atuante, com as pessoas responsáveis e com a transparência que tem que ser. Justamente. Então é isso, gente. Renilda. Mas pergunta, Renilda, cadê o povo? O povo tudo caladinho, ninguém não diz nada. Cadê esse povo? O povo até se esconderam, mas tem medo de mostrar a cara, fecharam as câmeras para ninguém ver. Estão todos se escondendo, gente. Cadê vocês? É verdade. Tem que abrir a câmera aí para a gente ver a cara do povo. Nem eu, que não gosto muito dessas coisas, né? Se Maia sabe disso, que eu apareço
Pouco, se mais gosta, adora aparecer na live. Eu tô igual a você, Lênia. Você aparece igual a mim. Eu só de vez em quando. Mas os meninos aí sumiram todos. Não tem Então, nem gente. só Magno que tem coragem de mostrar a cara. Mas eu já ia solicitar agora que todos abrissem suas câmeras para que a gente possa fazer o print da tela para registro, né? Do relatório. Eles já sabem como é que funciona. E sempre é assim, alguns deixam aberto, outros não. Aparecer! Mas eles já justificaram, deixa eu defender meu povo também, eles justificaram que a internet funciona melhor quando as câmeras estão desligadas. Eu sei, é verdade. Estou só estimulando eles a aparecerem, a participar. Lininha tá brincando que Lininha gosta de uma resenha. Júnior, Gabriel, abram suas câmeras. Josélia, Mike, para que a gente possa fazer o registro da tela. Júnior, Érica. Tá todo mundo bonito, gente. Mike, Josélia, Sanete, abra as câmeras. Nailton já abriu, né? A Cássia já abriu. A Devaldo também. Ó. Quem vai fazer o nosso print hoje é o Magno. Não é isso, Magno? Tá pegando quantas pessoas na tela, Magno? Todo mundo, né? Todas, 16. Então, às 16, né? Isso. Ainda falta 3 abrir a câmera. Gente, estão me perguntando já aqui no privado. Já está finalizando? A gente aguarda que vocês, enquanto a gente faça esse print, vocês ainda tem um tempinho aí para vocês tirar as dúvidas, aproveitar a presença de Simar. Anete, Valmar. Júnior, Valmar e um usuário que não está identificado. Não tem nome. Vai bater assim mesmo, então. Pode bater, Magno. Mas bata com carinho. Calma aí, deixa eu... Ainda bem que hoje não está sendo diretamente para o YouTube, viu? Já pensou? Tem muito ruído, aí eu... Pode, né, Rila? Pronto. Tirou. Fez a zoadinha. Gente, vocês têm alguma dúvida ainda para tirar? Senão a gente vai estar fazendo as considerações. Os meninos, as ACRs aí. Alguém chegou depois, quer fazer alguma pergunta? Assim, eu dei uma saída rápida e acabei perdendo alguma informação que eu gostaria de perguntar. Assim, para esse fundo, necessita de um presidente, que fique uma pessoa responsável para estar indo fazer o depósito desse dinheiro, divisão, compra, prestando conta, essas coisas. Queria saber como é que funciona essa parte. Tem que ter um responsável, né? Como é que vai se criar um fundo e não vai ter uma equipe responsável para isso? Porque na hora que for para fazer uma compra coletiva, se for um fundo de compra coletiva, uma pessoa só vai, tem que fazer a cotação, fazer tudo direitinho. Se for para depositar nas contas das pessoas, tem que ter uma pessoa também responsável para isso. E se não tiver pessoas que sejam diferenciadas para fazer essas ações, ficar esperando para todo mundo fazer, não acontece. A gente tem experiência que se não tiver uma diretoria, uma equipe que não seja presidente, mas que tenha ali um grupo de trabalho efetivo fazendo essas ações, não funciona. Tem que ter pessoas responsáveis. É isso. Normalmente, Edivaldo, se fazem com comissões gestoras, né? Um conselho gestor ou delegado para falar. A gente falou um pouco sobre isso aqui, pode ter sido na hora que você saiu.
Mais alguém, gente? Sim, Maia. Pelo visto, diz que Acabou quem as cala, diz que quem cala consente ou não entende, né? Mas eu acredito que, mas eu acredito que depois da sua explicação, né, a sua explicação mostrou muito detalhes. Aqui no momento é somente uma provocação mesmo para aqueles empreendimentos que ainda não estão acessando fundos solidários, né? É uma demanda assim, nossa, foi identificada pela equipe do MOC, que era necessário que os ACR e os ACAS tivessem maior conhecimento sobre essas informações. Se alguns quiserem aderir, se alguns quiserem seguir, como você falou, e aí tem que voltar mais para questões detalhadas, não é isso? Aí nós vamos procurar, depois dessa pandemia, quem sabe, né? A gente fazer reuniões, encontros ou visitas presenciais, né? E podemos estar também te convidando para que você visite essas comunidades do território de Cisal, onde o MOC atua com o projeto Bahia Produtiva. E aí eu quero abrir agora para que você faça aí suas considerações também, Leninha, Ivan Berg, e algumas CR e ACAS também que queiram já também fazer as considerações. Renildo, eu quero agradecer o convite, né, do MOC, agradecer a vocês que estiveram aqui presentes, que a gente fez essa troca, quem participou, né, quem só ouviu também. Para mim sempre é um prazer para falar da metodologia do fundo rotativo, porque é uma metodologia que eu acredito, né, que eu já vi que funciona, que está aí na trajetória de várias organizações da sociedade civil na Bahia, de várias comunidades também. Então, eu desejar também boa sorte a vocês, né, nesse trabalho virtual, adaptado nessa conjuntura. E dizer que estamos aí para colaborar, né, numa eventual necessidade de a gente implementar os fundos nessas comunidades. Gente, um abraço, um salve aí, Leninha, e até a próxima. Obrigada, Simaia. Também dizer o quê? Agradecer e o convite que eu vi na estante, o convite, aí disse, deixa eu ver o que é, coisa de Renildo aqui. Aí entrei e dizer que estamos aqui, a Sertão, o que a gente puder contribuir com o da CR e o ZACA, na parceria com o MOC, estamos aqui para tirar todos os esclarecimentos possíveis. Boa tarde a todos e fiquem em casa, viu, para poder esse negócio passar logo, que eu não aguento mais ficar presa. Pronto, Leninha, obrigada. Berg? Boa tarde. Não, eu só queria, assim, infelizmente, eu estava ali na Secretaria de Saúde, no início, participando, meu celular descarregou, mas eu estava correndo para ver se eu pegava, e graças a Deus ainda peguei um tempo. Infelizmente, eu não pude participar de todo o momento, não por motivo mesmo de saúde, mas graças a Deus estamos bem e quanto mais só passa assim, essas informações para os ACR e ACA, né? Quanto mais informações a gente está aqui discutindo, mais proposta, isso melhora o atendimento deles no Bahia Produtiva. Então, é importante que eles participem, é importante que eles tirem as dúvidas, porque são experiências, né, vividas. A gente que está aqui, como eu mesmo contei, experiências boas do fundo rotativo e experiências que não deu certo. Então, é muito importante isso. Exato. E o mais, obrigado. Até logo. Ok. Alguma CR ou ACAS? Quer fazer consideração? Só agradecer ao MOC e a Simaia pela essa explanação, né? Que para a gente é muito importante isso, e apesar da gente já ter vivido isso eu na escola, com o PPJ, a escola agrícola, que eu já vivenciei isso, e também com os grupos aqui através da Aresol, é importante a gente conhecer isso mais a fundo, e para a gente aqui da Coterra que vai aplicar essa prática na comunidade, foi muito interessante. Só agradecer. E, que nem a minha falou, fique em casa. Ok, Magno. Mais alguém? Parece que não. Então, gente, desde já, a gente está encerrando
A equipe do MOC agradece a participação dos ACAs e dos ACRs, né, dos agricultores e alguns dirigentes também que estão nos assistindo. E agradecendo também a participação de Leninha, de Maia aí, e os nossos técnicos Ivan Berg e Renilton. Em nome da nossa coordenadora do PEFES, né, que é a Gisleide, agradecemos a participação de todos em nome da equipe técnica do MOC. Obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Boa tarde. Boa. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.